Pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando sobre o relatório final do estágio Supervisionado Esporte e Lazer. Para quem cursa Educação Física Bacharelado na Uniaselv, precisa estar fazendo esse estágio, né, que ele é voltado para esporte e lazer. E o relatório final é a última etapa escrita, no caso, né, o aluno foi lá, cumpriu as 80 horas em campo e agora tem que fazer esse relatório final que ele, no caso, ele faz o plano de trabalho, que é o projeto, aí vai lá, cumpre a carga horária de 80 horas e aí quando finaliza, realiza a elaboração desse relatório. Então, vamos começar aqui para ser bem rápido, né, e prático. Os 3 primeiros tópicos, identificação, local do estágio e supervisor, se trata das informações do aluno, do local do estágio e do supervisor, certo? Aí, próximo tópico, atividades desenvolvidas. Nessa parte, além da parte escrita, precisa inserir algumas imagens, algumas fotos, né? Do que foi desenvolvido, as atividades que foram desenvolvidas, e vai descrever de forma objetiva as tarefas que foram realizadas, pode ser semana por semana, né? Quais foram os instrumentos utilizados, qual foi o papel do aluno, né, do acadêmico ao longo das atividades. Próximo tópico, análise crítica da experiência. Também é um tópico que pede para inserir algumas imagens, fotos, além da parte escrita, né? Então, na parte escrita, ele vai colocar o que ele aprendeu ao longo da prática, quais foram as dificuldades, né? Se ele encontrou alguma dificuldade, quais foram, e o que ele utilizou, quais foram as estratégias que ele utilizou para estar superando esses desafios, né? Essas dificuldades, qual é a relevância também do campo para a formação como bacharel. Então, como é um estágio voltado a esporte e lazer, ele tem inúmeras possibilidades, né? De estar modalidades para escolher, né, para fazer, tanto voltado para o esporte quanto para lazer. E aí nessa parte ele pode escrever qual é a relevância, né, no caso, por exemplo, do futebol para a formação como bacharel, ou do beach tênis, ou sei lá, alguma modalidade também voltada ao lazer, né. Depois, no próximo tópico, é prescrição da aula treino. Então, nessa parte, vai depender muito do qual foi a modalidade escolhida pelo aluno. Basicamente é um plano de aula ou um treino, só que aí vai depender muito de qual foi a modalidade, né, escolhida. Então, se ele escolheu futebol, ele vai colocar ali um plano de aula ou um treino relacionado a futebol. Se ele escolheu cross training, também vai colocar uma aula ali ou um treino voltado ao cross training, certo? Depois aí a justificativa, né, dentro desse tópico, além do plano de aula ou treino, ele precisa colocar a justificativa das escolhas pedagógicas e metodológicas desse treino, né, porque que ele escolheu. Nessa parte também ele pode colocar citações, certo? Citações relacionadas ao treino, à modalidade, enfim, meio que justificando ali o porquê que ele escolheu determinado método, né? Depois, no próximo tópico, é reflexão sobre o papel do profissional de educação física. Então, ele vai dizer como é que esse estágio contribuiu, né? Quais foram as contribuições para a atuação profissional, qual é a percepção dele do papel do profissional no local em que ele desenvolveu as atividades. E, por fim, o tópico considerações finais, que é a hora que faz o fechamento, faz uma conclusão geral sobre toda a experiência, podendo dar sugestões para o local e para o curso também, e escrever sobre expectativas, né, em relação aos próximos estágios, lembrando que esse é o segundo, é o terceiro estágio, né, de quem faz educação física bacharelado na Uniaselv. Então ele vai ter mais um estágio e nessa parte ele pode escrever um pouco sobre as expectativas para o próximo estágio. E aí, não mais importante, né, as referências, né, que na hora que o aluno colocar alguma citação aqui na justificativa do treino, do plano de aula, ele precisa colocar referência do autor aqui, tudo certinho, de acordo com a BNT, para não ter problema com o plágio. Então, o relatório final do estágio
desse estágio em esporte. É basicamente isso. Se esse vídeo te ajudou, né, deixa a curtida, compartilha aí para mais pessoas terem conhecimento, serem ajudadas. E se tiver alguma dúvida também, pode colocar ali nos comentários, se eu souber responder, vou estar ali respondendo. E é isso, até a próxima.